atentos àquilo que o Senhor tem a dizer à sua igreja. Bom dia, irmãos e irmãs, graça e paz. Fiquemos de pé por mais um instante, apenas pelo tempo necessário para a leitura de Abacuque, capítulo 3, versículos 16 a 19. Diz assim a palavra de Deus em Abacuque 3, 16 a 19. Ouviu e o meu íntimo se comoveu, à sua voz tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos, e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia, que virá contra o povo que nos acomete. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Ao mestre de canto, para instrumentos de cordas. Deus nos abençoe com a sua palavra mais uma vez. Podeis assentar, irmãos? O nome Abacuque significa abraço, mas é curioso que a raiz da palavra significa agarrar, e pode ser uma referência à atitude de Jacó, naquele episódio da luta com Deus, como é intitulado em nossas Bíblias, quando ele segurou o anjo, aqui a gente diria, ele garrou o anjo, e disse que não deixaria enquanto não fosse abençoado. A ideia de agarrar, por isso Abacuque significa abraço. Esse pano de fundo de uma luta com Deus nos ajuda muito a entender o que está na alma desse profeta. Abacuque profetizou num tempo extremamente difícil, na iminência da invasão dos babilônios, provavelmente anos 600, 609, 605, 600, naquele prelúdio de um evento terrível na história do povo de Israel, que foi a invasão violenta, a invasão aterradora daquele povo. E a profecia de Abacuque, na verdade, se assemelha muito a uma lamentação, exatamente por isso, por causa da angústia que ele estava vivendo, por saber que em pouco tempo o povo sofreria aquele ataque. Esse texto profético poderia ser intitulado Lamentações de Abacuque, como tem Lamentações de Jeremias. E eu sempre aproveito para dizer, meus irmãos, que não há nenhum problema em lamentação, porque se Deus reprovasse a lamentação, não teria um livro na Bíblia com o título Lamentações. Porque a lamentação é diferente da murmuração, que é diferente da blasfêmia. Nós já tivemos a oportunidade aqui de dizer, quando você lamenta, você se queixa para Deus, num relacionamento com Deus. Quando você murmura, você fala de Deus para os outros. E quando você blasfema, aí não precisa nem descrever. Você já está totalmente separado de Deus e do povo de Deus. Mas aqui se trata de lamentação, porque é o profeta falando do seu sofrimento. É o profeta falando da maldade que ele está identificando na vida do povo. E pior ainda, do silêncio de Deus, aquilo que ele considera o silêncio de Deus. E aqui uma nota, como se Deus só falasse através do verbo, através da fala, mas Deus fala agindo.
Então é um agir silencioso de Deus, que não é verbalizado, e que ele não está ouvindo, mas Deus está falando através do que ele já está fazendo no momento em que o profeta está lamentando. E a angústia é tão grande que ele chega a usar uma expressão muito dura, que parece até afronta. Deus usa essa expressão, até quando? Por exemplo, no primeiro capítulo de Isaías, ele diz: até quando eu suportarei o culto contaminado de Israel? E Abacuque fala no versículo 2, até quando? Vamos ler esses primeiros 4 versículos. Até quando? Ele tem uma angústia tão profunda que é capaz de chegar para o Senhor e dizer: até quando, Senhor? Sentença revelada, diz o versículo 1, ao profeta Abacuque, é uma advertência. E aí vem então, qual é essa sentença? Até quando, Senhor, clamarei eu e tu me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. E aí a gente poderia usar aquela frase, né? Qualquer semelhança com a nossa realidade não é mera coincidência. Não é mera coincidência, né? Quando é ficção, diz que é mera coincidência, mas no nosso caso não é mera coincidência. Mas o que o profeta está dizendo é: porque o Senhor me permite ver tudo isso? Eu poderia estar em alguma fuga mental, assistindo uma série da Netflix, eu poderia estar viajando, tirando selfie, mas o Senhor me coloca diante da realidade, e essa realidade é uma realidade de injustiça, de violência, e o Senhor não fala, o Senhor não responde. Até quando? Então o que nós devemos entender dessa profecia é que não é uma palavra contra o povo, não é como normalmente nós encontramos nos livros proféticos, Deus enviando o profeta para falar em nome dele, assim diz o Senhor. É uma profecia onde o profeta está falando do seu sofrimento, e nós aprendemos que o sofrimento do profeta é uma profecia da parte de Deus. Deus está falando através do sofrimento do profeta, que está diante da realidade, que é, entre aspas, obrigado a permanentemente ser afrontado pela injustiça, pela violência. E ele apresenta então essas queixas. A primeira nós lemos agora. A queixa é: diante de tanta injustiça, diante de tanta violência em Judá, o Senhor não faz nada? Aí então no versículo 5 em diante, Deus responde. E a resposta de Deus vai aumentar a angústia do profeta. Porque nós vemos no versículo 5, Deus respondendo à primeira queixa do profeta: vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal, que vós não crereis quando vos for contado. Ou seja, Deus já está falando através dos acontecimentos. E que acontecimento é esse? Versículo 6, pois eis que eu suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. E aí continua a descrição dos babilônios, dos caldeus. Então o profeta está angustiado porque Deus permite a maldade em Judá. Deus responde à queixa do profeta e diz: então eu vou levantar os babilônios. Mas aí a angústia do profeta aumenta, porque: Senhor, para sanar um problema da nossa nação, que é a nação que o Senhor constituiu, o Senhor levanta uma nação inimiga, uma nação idólatra, uma nação injusta, como resposta. Aí no versículo 12 e 13, ele apresenta a sua segunda queixa: não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu santo, não morreremos, ó Senhor, para executar juízo puseste aquele povo, tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos, que não podes ver o mal e a opressão, não podes contemplar, porque, pois, toleras os que procedem perfidamente, e te calas, quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele. O que Abacuque está dizendo aqui, meus irmãos, é o seguinte: Senhor, não, por favor, me permita, não está na minha teologia sistemática que o Senhor, para julgar o teu povo, usa um povo que é mais injusto do que o teu povo. Na minha revista da escola dominical, está dizendo aqui
que existe uma lei da retribuição, ou seja, aquele que é justo não pode ser punido como aquele que é injusto. Só que o Senhor está usando um povo pérfido, um povo depravado, um povo violento, como instrumento de disciplina contra o teu povo. Será que o Senhor não está vendo isso? Ou seja, ele está vivendo, meus irmãos, uma crise teológica. E ele está usando os argumentos racionais, Fabiano, que estão à sua disposição. Ele está lançando mão de tudo que ele aprendeu, Kleber, na escola dominical. Ele está dizendo, olha, quando uma nação vence outra, o Deus ou os deuses daquela nação vencem os deuses inimigos, porque é guerra santa. Então, o Senhor não pode usar os babilônios, uma nação idólatra, para julgar o teu povo, porque é o teu povo, o Senhor é Deus dessa nação. Então o Senhor seria derrotado, mas o Senhor é um Deus eterno. Como é que pode isso? Aí vem um outro argumento, mas Senhor, o Senhor estabeleceu uma lei, quem obedece à tua lei é abençoado, quem desobedece é reprovado, é castigado, recebe maldição. Mas agora o Senhor está usando aqueles que nem conhecem a tua lei, nem adoram o Senhor. Aí ele chega então no capítulo 2, versículo 1, e se coloca numa posição que parece uma birra infantil. Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei da minha queixa. Ou seja, ele assume uma posição de afronta a Deus, de questionamento, tal é a sua angústia, e os irmãos já começam a perceber que há aqui um nível que é intelectual, que por maior que seja a força do argumento, é superficial. Agora tem algo mais profundo que está na alma desse profeta, que está angustiando ele, que está levando ele a ter atitudes infantis, se colocar na torre de vigia e esperar Deus agir, porque Deus tem que responder a ele. Alguém precisava avisar ele que Deus não tem a obrigação de responder às queixas dele, mas que Deus quer que ele faça as queixas, quer que dirija a sua angústia para ele, porque o propósito dele é exatamente esse. E aí Deus dá uma resposta que é uma resposta completa. A partir do capítulo 2, então, nós temos Deus dizendo, versículo 2: o Senhor me respondeu e me disse, escreve a visão, grava sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Então agora a coisa ficou séria. Agora é escrever em tábuas. Qual foi a última vez que se escreveu em tábuas? Foi lá no Monte Sinai, quando Moisés mediou a aliança. Então escreve em tábuas, porque o que eu vou lhe dizer agora é sério. E a visão é a seguinte, Abacuque: porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado. Não chegou o tempo ainda, eu já estou agindo, mas não chegou o tempo ainda. E o versículo continua: mas se apressa para o fim e não falhará. Não falhará. Deus é aquele que não falha. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Não só não falhará, mas não tardará, porque o cronômetro não é o que Abacuque está usando. Aí o versículo 4 nos diz: eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Resposta completa de Deus. Deus age na história e levanta uma nação ímpia para punir aquela nação, a sua própria nação, que é Israel, mas também vai punir aquela nação que ele está usando. E aí no versículo 6 em diante nós temos uma sequência de ais. Agora nós não teríamos o tempo suficiente para ler cada um desses poemas, são micropoemas dentro do capítulo 2, mas Deus está dizendo: essa nação que é idólatra, que é violenta, que é corrupta, que é injusta, que destrói até a natureza. Quando passaram pelo Líbano, eles destruíram até as árvores, até os animais. Eles são terríveis. E ai deles, 5 vezes, ai deles. Se quando Deus fala uma vez, já é para levar a sério. Quando ele fala 2, você já deve se aprumar. Imagine quando ele fala 5 vezes, 5 ais contra a Babilônia. Então aqui, por essa gravidade, o profeta não está falando mais só da Babilônia. Ele está falando da Babilônia, está falando de Judá, está falando de todas as nações que por conta do pecado, inevitavelmente cairão na injustiça, na violência, na opressão,
na promiscuidade. Então a resposta de Deus é completa. Primeiro, Ele vai agir na história e Ele pode usar as nações. Mas além disso, Ele vai usar a vida de Abacuque. E Ele diz a Abacuque: o justo viverá pela fé, o justo pela sua fé permanecerá. E aqui, meus irmãos, há algo muito importante para nós entendermos sobre essa resposta de Deus, que inclui a vida de Abacuque. Porque fé, na língua hebraica, não é apenas algo intelectual, não é apenas algo emocional, e não é apenas algo volitivo, da vontade, de uma decisão que a pessoa toma, em função daquilo que ela pensa ou que ela sente. Tem a ver com a ação, tem a ver com uma nova postura, tem a ver com a prática. Crer e agir, para a palavra emuná, que significa fé no hebraico, significa, ao mesmo tempo que você crê, as pessoas ao seu redor, a família onde você está, a nação da qual você faz parte, percebe que essa fé move a sua ação. Então fé e ação estão unidos. Por isso o justo pela fé viverá. E é por isso que a palavra fé é traduzida também como fidelidade. Porque você crê num Deus que é justo juiz sobre toda a terra, você se antecipa ao juízo desse Deus e vai procurar viver de acordo com a sua lei, para que você seja um sinal de que esse Deus, além de justo, é gracioso e Ele preserva você. Nós vemos então, até chegar ao capítulo 3, que há uma angústia na alma de Abacuque, e que ele precisa ser preparado por Deus para ser a resposta de Deus ao seu tempo, e que ele precisa ser preparado por Deus por uma visão que ele vai receber de Deus, que vai ser a cura para a sua alma. E ele precisa passar por um processo de recuperação, de transformação no seu caráter, e principalmente reconsiderar toda a sua teologia, a partir do relacionamento com Deus. Luiz Saião, comentando este livro, diz que a fé verdadeira surge de verdade quando passamos por uma crise e por um sofrimento na vida. Ele vai dizer que é impossível alguém ser esse justo que vive pela fé sem passar pelo sofrimento. Ele vai dizer que o sofrimento, na verdade, não é um acidente. O sofrimento não é um acidente para um Deus que não falha e não tarda. O sofrimento é um método. É um elemento da pedagogia divina, indispensável a nós, não porque gere prazer em Deus, mas pela nossa condição como pecadores. Inevitavelmente nós estaremos envolvidos em consequências ou das nossas escolhas ou das escolhas de outros. Inevitavelmente. Somos pessoas de lábios impuros e habitamos no meio de um povo de impuros lábios. E é por isso que nós sofremos. E Deus usa então o sofrimento para nos preparar, de modo que nós cheguemos, após o capítulo 3, nós vamos recorrer a ele, mas eu quero chamar a sua atenção para o versículo 17, o momento em que Abacuque está pronto para viver pela fé, é quando ele diz, ainda que, quando ele chega nesse ponto, então ele está preparado para viver pela fé, porque agora o foco da sua vida não está nas circunstâncias, não está em Judá, não está na Babilônia, não está nos seus próprios méritos, na sua teologia. O seu foco agora está no Deus que se revelou a ele em meio ao sofrimento. Esta expressão nos lembra outras da palavra de Deus, e é importante a gente entender que esse não é um ensino apenas de Abacuque, é um ensino da palavra de Deus. Nós lembramos, por exemplo, dos jovens que estavam para ser lançados na fornalha. Daniel capítulo 3, versículo 18. O que é que eles disseram? Se Deus quiser, Ele pode nos livrar. Mas fique sabendo que se Ele não quiser, ainda assim, nós não adoraremos essa estátua de ouro. Ainda assim, ainda que Jesus, Mateus capítulo 26, versículo 39, no Getsemane, orando por nós, orando em nosso lugar, nos ensinando a orar, nos ensinando como a pessoa pode estar pronta para viver pela fé. Ele diz, Senhor,
se possível, passa de mim este cálice. Mas se não é possível, ou seja, se não está no teu plano, se o Senhor incluiu no seu plano eterno que eu venha a sorver esse cálice amargo da tua ira, seja feita a tua vontade e não a minha. É assim que nós estamos prontos para viver pela fé. O que nós aprendemos então é que para viver pela fé nós devemos buscar uma comunhão mais íntima, mais profunda com Deus em meio ao sofrimento, mesmo diante das circunstâncias, em meio à dor que nós sofremos, a nossa alma então vai sendo restaurada, vai sendo recuperada, porque esse livro não nos fala apenas de teologia, não nos fala apenas de uma compreensão sobre quem Deus é, nos fala da necessidade de um relacionamento mais profundo com Deus que atinja a nossa alma. Por exemplo, esse livro nos diz, em primeiro lugar, que nós estamos prontos para viver pela fé quando esperamos em Deus, mesmo diante de situações desesperadoras. O que o versículo 17 diz é: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Ou por uma razão natural, ou pela própria invasão dos babilônios, que eram muito cruéis, a fome seria inevitável. Muitos morreriam, ou pela espada, ou pela fome. E isso de fato aconteceu quando Jerusalém foi sitiada pelos babilônios. O profeta está entendendo que Deus é o foco, independente das circunstâncias, e que ele se prepararia para enfrentar aquela situação que estava na iminência de acontecer, quando a sua esperança estivesse firmada unicamente em Deus. O capítulo 3 nos apresenta um salmo, um cântico, uma oração de Abacuque. E Abacuque, nesse capítulo, até o versículo 15, está apresentando uma visão diferente de Deus. Lembre que no capítulo 2 ele estava na torre de vigia esperando Deus falar, esperando Deus agir, como se ele pudesse se colocar nessa posição com relação a Deus. Mas no capítulo 3 ele apresenta uma oração ao Senhor. E veja que alguns versículos deste capítulo apresentam a visão de Deus relacionada com o Êxodo, como Deus agiu na libertação do povo no Egito. Versículo 3, por exemplo: Deus vem de Temã e do monte Parã vem o santo. A sua glória cobre os céus e a terra se enche do seu louvor, o seu resplendor é como a luz, raios brilham da sua mão e ali está velado o seu poder. Adiante dele vai a peste, a pestilência segue os seus passos. Versículo 6, ele para e faz tremer a terra, olha e sacode as nações, esmigalham-se os montes primitivos, os outeiros eternos se abatem. Os caminhos de Deus são eternos. Quando ele começou a contemplar a Deus na sua glória, ele constatou que Deus tinha um caminho que passava por aquele sofrimento, um caminho eterno. Veja, meus irmãos, Deus tem o seu caminho no meio do sofrimento, no meio da dor. Assim como ele abriu o mar vermelho para que o seu povo passasse, ele abre um caminho para que a sua alma seja preservada, mesmo diante da dor, da perda, da enfermidade, da dúvida, da crise. O caminho eterno de Deus passa pela nossa vida terrena, limitada, finita. E é dessa forma, com a contemplação de quem Deus é, que a nossa alma começa a se valer da sua âncora, como diz o autor aos Hebreus. Hebreus capítulo 6 diz que a esperança é a âncora da alma. É preciso firmeza, e isso no sentido emocional, e Deus promete que vai nos sustentar em meio à dor, quando a nossa esperança está nele, a esperança de que ele fará aquilo que é necessário e que isso é melhor. O versículo 16, então, começa a nos mostrar um pouco do que está na alma de Abacuque, e como ele carecia da esperança. Vamos ler de novo o 16. Ouviu e o meu íntimo se comoveu. Agora não é mais o nível da teologia, agora é o nível da alma.
a sua voz tremer os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos. Ele se sentiu fraco. Os joelhos me vacilaram. Ele estava a ponto de cair. E agora vem a expressão que nós queremos destacar: pois em silêncio devo esperar o dia da angústia. Vejam bem, em silêncio eu devo esperar o dia da angústia. Quando a minha esperança está no Senhor, eu estou diante da realidade, eu dou com a cara no muro, é inevitável o que vai acontecer, Deus já decretou, vai acontecer, eu vou sofrer, mas Deus tem um caminho eterno no meio de tudo isso, e eu vou ficar em silêncio, eu vou sair lá daquela torre de marfim, daqueles questionamentos, daquelas elaborações, como se eu fosse o Senhor, como se eu fosse soberano. Eu vou me aquietar, eu vou me reservar o íntimo da minha alma e vou esperar em silêncio a angústia, o sofrimento, a dor. O que significa isso? Quando eu espero no Senhor, eu parto para cima da dor, eu enfrento a dor como uma oportunidade de conhecer a Deus mais profundamente. Engana-se quem diz que a fé cristã é como um balão de oxigênio no hospital, apenas sustentando as pessoas que estão alienadas, para que elas passem pelo momento de dor. Engana-se quem diz que numa reunião como essa, tem pessoas alienadas, que são incapazes, que não têm coragem de encarar a realidade, por isso buscam nos cânticos, buscam na doutrina cristã, alguma fuga da realidade. Não, 1000 vezes não. A fé cristã nos coloca diante da realidade, porque é na realidade que a nossa comunhão com Deus é aprofundada e a nossa alma é restaurada, é sarada. Eu fui buscar uma imagem para isso e encontrei a imagem do mandacaru. O mandacaru, uma planta típica do Nordeste, muito conhecida, é uma planta que sobrevive a uma condição de aridez. A Bahia, por exemplo, tem 60% do seu território no que é classificado como semiárido. Pra você ter ideia, Minas Gerais, que é maior do que a Bahia, tem 5% do território no semiárido. A Bahia tem 60%. E é muito comum você encontrar nessa região, onde tem pouca água. Aliás, deserto não é excesso de areia, né? Deserto é ausência de água, é escassez de água. Essa planta, ela consegue ter uma constituição onde ela reserva água para sobreviver entre uma chuva e outra, que é muito escassa. E aí tem algumas características, por exemplo, os espinhos, né? Para evitar os herbívoros, porque todo mundo vai olhar o verde e vai dizer: não, aquilo ali é minha. Não, mas ali tem um espinho, tem que passar pelo espinho. O seu caule, que é suculento, que retém mais a água. Mas tem um detalhe que me chamou a atenção, pela sua beleza e pelo seu significado, é que essa planta, ela floresce à noite, porque a temperatura é mais amena, a umidade é mais elevada, e ela floresce à noite, e ela começa a se multiplicar à noite. A noite me lembra muitos momentos da nossa alma, quando nós estamos diante da escuridão, sem uma direção. Mas essa imagem da natureza nos mostra que é possível florescer quando a nossa esperança está no Senhor, quando nós sabemos que Ele vai preservar a nossa alma. Ele, se esse for o seu propósito, não evitará que você passe pela fome, por exemplo, mas Ele vai preservar a sua vida em meio à fome. Ele vai preservar a sua alma. Louvado seja o nosso Deus. O que é que nós aprendemos com isso, meus irmãos? Nós aprendemos que devemos agarrar em Deus e dizer: Senhor, está doendo. Aliás, Caio Fábio escreveu um livro que é um título muito interessante: O privilégio de poder simplesmente dizer: está doendo. E é o que Abacuque faz. Senhor, está doendo, eu não suporto ver isso. Como é que o Senhor permite isso? Que agir do Senhor misterioso é esse? Então, expresse a sua dor diante de Deus. Ore ao Senhor com honestidade. Eu não estou dizendo que você deve esquecer a doutrina. Eu estou dizendo que ela vai levar você ao Deus verdadeiro, porque foi Deus quem estabeleceu a doutrina, que revela o seu caráter. Mas uma vez que você está diante de Deus, você precisa de um relacionamento íntimo, que envolve confiança em Deus, que envolve coragem, que envolve honestidade. Expresse a sua dor diante de Deus e aceite o silêncio de Deus como sendo a cura para a sua alma.
Se Deus não agir, se Ele não falar, que o silêncio dele seja a cura, porque você tem Deus, mesmo quando Ele está em silêncio. Entenda isso, Deus é a sua cura, Deus é a sua resposta. Ele permitiu o sofrimento na sua vida para lhe levar até Ele. Ele colocou nessa condição, para que você o conhecesse como um Deus eterno. Então Ele é a resposta que você está buscando. A alma vai sendo então recuperada. Existe cura da parte de Deus em meio a essa angústia. E o justo estará pronto para viver pela fé, quando a sua esperança estiver no Senhor. Mas também quando a salvação em Deus for a sua maior alegria. Vejam o que diz Abacuque 3,18. Todavia me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. A salvação de Deus como sendo a fonte inesgotável de alegria. Quando ele entendeu que Deus estava agindo daquela forma, que era o contrário do que ele esperava, mas que Deus julgaria também a Babilônia com os seus ais, e que no fim ele mesmo viria e julgaria todas as nações. Vejam o capítulo 3, versículo 13. Tu sais para salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido, feres o telhado da casa do perverso e lhe descobres todo o fundamento. A menção aqui a ungido é o próprio Deus que viria na pessoa de Jesus de Nazaré. É o próprio Deus da salvação encarnado, que o profeta agora conhece como promessa. E é a partir daí que ele é capaz de se alegrar no Senhor, no Deus da sua salvação. Aqui, meu caro Rogério, a alegria que é manifestada aqui tem a ver com a alegria da celebração cultica, do povo reunido. Veja que o capítulo 19, melhor, o versículo 19, no final diz ao mestre do canto, ao Rogério Souza, para que ele saiba que essa música tem que ser com instrumento de cordas. Depois ele explica melhor como é, que deve ser executado, o regente do coro. A ideia aqui é que a alegria na celebração. A minha alma está angustiada, eu expresso essa angústia diante de Deus, eu encaro a realidade, Deus é a minha resposta, então eu já posso, pela promessa da salvação eterna, me alegrar no Senhor. Eu vou expressar isso no canto. O texto fala de exultação. Todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Por quê? Porque salvação tem a ver com relacionamento. O meu relacionamento com Deus já chegou, já é uma realidade, já é a resposta de Deus, então eu já posso me alegrar. A salvação não vai começar após o túmulo. Deus não está jogando com você. Ele não está fazendo assim, o seguinte esquema: você vai sofrer agora, e aí você vai se contentar, porque no céu você não vai sofrer. Então tudo que você espera está reservado para o céu. Sim, o céu é incomparável com essa vida aqui. Mas o céu é a morada de Deus, e Deus já está presente na vida do salvo. A vida eterna é conhecer a Deus através de Jesus. Então essa vida eterna já começou. O apóstolo Paulo diz que se a nossa esperança fosse apenas para o porvir, apenas para esta terra, desculpe, e não para o mundo vindouro, nós seríamos os mais miseráveis. Mas notem, se fosse apenas para esta terra, não é apenas para esta terra, mas já é para esta terra. Já começa aqui, porque eu já me relaciono com o Deus da salvação, e por isso eu posso cantar. Vejam os Salmos capítulo 33, alguns versículos, que nos convidam, meus irmãos, e nos desafiam. Você que entrou aqui nesta manhã, enfrentando uma dor lancinante, insuportável, terrível, ou então a ameaça de que vai acontecer algo, que lhe angustia por antecipação, eu quero desafiar você a crer que é possível adorar a Deus como você fez aqui nesta manhã, mesmo diante dessa angústia. O Salmo 33 diz: exultai, ó justos. O justo, aquele que vive pela fé, vive com a alegria da salvação. Exultai, ó justos, no Senhor. Aos retos fica bem louvá-lo. Versículo 2: celebrai o Senhor com harpa, louvai-o com cânticos, no saltério de 10 cordas, entoai-lhe um novo cântico. Não só uma música nova no repertório da igreja, mas uma nova forma de cantar, de celebrar o Senhor, de se alegrar, mesmo diante da dor. O final do capítulo 33, versículo 20 diz: nossa alma espera no Senhor,
nosso auxílio e escudo. Quando a nossa esperança está no Senhor, nós podemos cantar. Veja o versículo 21. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como em ti esperamos. Quando a nossa alma está ancorada na esperança de que o nosso relacionamento com Deus não será destruído, seja qual for a circunstância, nós podemos nos alegrar na nossa relação com Deus, alegrar a nossa salvação como fonte de alegria. João Calvino disse sobre o culto, sobre a celebração na igreja, que de fato o Espírito Santo é o único mestre capaz de trazer alegria ao coração, e sem ele, toda a afeição por Deus é vã e inútil. Portanto, devemos buscar com a sua ajuda, para que possamos adorar a Deus com alegria e entusiasmo, reconhecendo que tudo o que temos é um dom da graça de Deus e de sua bondade. A alegria é fruto do Espírito. Não caia nesse esquema de dizer, eu não estou em condição de louvar a Deus, porque eu estou passando por muita tribulação. Não aceite essa proposta de que você pode entrar de férias da celebração, porque isso é fundamental para a recuperação da sua alma, para que você possa estar preparado para viver pela fé. Enquanto você está louvando ao Senhor, exaltando a Deus pelo que Ele é, agradecendo a Deus pelo que Ele faz na sua vida, você está se preparando para o dia da angústia, para o dia mau. Jesus disse que amanhã pertence ao Senhor, e basta cada dia o seu mal, e amanhã nós teremos também um mal, uma adversidade, uma dificuldade. E quando você louva ao Senhor, você está conhecendo a Deus, você está exaltando características do ser de Deus, mas também está levando a sua alma a se manter no foco, a manter a sua atenção em Deus, para que quando você estiver passando, ou quando você esteja passando pela tribulação, você tenha essa memória e possa trazer à sua memória momentos em que você estava na presença do Senhor com o seu povo adorando. Nós caminhamos para concluir essa meditação, afirmando ainda que além de ter em Deus a sua única esperança e não nas circunstâncias, o justo se prepara para viver pela fé quando a sua alegria está na salvação que ele recebeu de Deus. E ainda, a força que ele vai precisar para enfrentar a tribulação vem do próprio Deus. O mesmo versículo que nós lemos, o versículo 19, diz: o Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Quando a gente lê o versículo 16, a gente vê que Abacuque está com as pernas bambas, que ele está tremendo, sem força. Já é uma manifestação no seu corpo daquilo que está na sua alma, da sua fragilidade, da sua fraqueza. Mas ele diz que Deus sustentará os seus pés. A referência aqui é aos pés traseiros. É o que permitia que a corça, que o cervo, que esse tipo de animal pudesse saltar, tivesse força para fugir do inimigo. E é por isso que ele fala de lugares altos. O profeta seria fortalecido pelo Senhor no momento da angústia. Por isso ele diz: Deus é a minha fortaleza. E a referência aqui, na verdade, é metafórica, mas nós precisamos recorrer ao Salmo 73, versículo 26, para entender que ele está falando de uma força interior. Porque nós estamos ressaltando aqui a alma do profeta. E Salmo 73, versículo 26 diz: ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Louvado seja Deus. Força interior, preparando você para viver pela fé. Quando chegar o dia da angústia, você não estará preparado se Deus for a sua única esperança. Se você exercitar a celebração como uma disciplina para a manutenção do foco da sua vida em Deus e no seu relacionamento com Deus. E é isso que vai lhe dar força para enfrentar a situação, entendendo que Deus está no meio, que Deus está passando pelo meio da tribulação, para que você aprofunde sua comunhão com Ele, desenvolva o seu relacionamento com Ele. E isso nos exige uma resposta. Nós devemos decidir viver na certeza que o apóstolo Paulo viveu, de que a nossa fraqueza é uma oportunidade para conhecermos o poder de Deus.
não precisamos negar a nossa fraqueza, não precisamos ser fortes o tempo todo, não precisamos cair naquela conversinha mole de que homem não chora, de que porque você é cristão, você é vitorioso, você não passa por tribulação. Isso é engano do diabo. Você é humano, você é pecador, e é por isso que você sofre. Mas Deus não está alheio a isso, mesmo quando Ele não fala diretamente a você, mesmo quando você não encontra uma resposta na sua revelação bíblica, Ele está falando através desse próprio acontecimento. Ele está dizendo a você: eu quero uma comunhão mais íntima com você. Isso é uma poda que eu estou fazendo na sua vida, para que o foco esteja em mim. Nós precisamos ter coragem, a coragem de Abacuque, a honestidade de Abacuque. Você já orou com a honestidade de Abacuque? Você já apresentou sua queixa a Deus? Você já pegou lá a sua cartilha teológica e colocou diante de Deus: Senhor, não está acontecendo como eu aprendi. Uma vez uma pessoa me disse: olha, eu estou divorciado, mas eu queria dizer o seguinte, pastor, eu fiz tudo certinho, mas não deu certo. Eu fiz tudo certinho. Aí ele começou a dizer que ele orou, que ele teve aconselhamento pastoral, que ele participou de um curso, que ele praticou todos os princípios que ele conhecia, mas não deu certo. Quase que eu digo para ele: não deu certo porque você é um pecador. Jesus diria a você o seguinte: é por causa do seu coração endurecido. Coloque diante de Deus a sua cartilha, a sua perspectiva, e deixe Deus surpreender você. Deixe Deus levar você a uma experiência que de fato vai ser significativa. O justo estará pronto para viver pela fé, quando a sua esperança estiver em Deus, quando a sua alegria tiver como fonte a salvação de Deus, quando a sua força vier de Deus. Nós precisamos de um pouco mais da honestidade, da coragem de Abacuque. Que a nossa oração seja uma expressão de que nós cremos que na pedagogia de Deus, o sofrimento é um dos capítulos pelos quais não podemos passar. E que quando nós estivermos sofrendo, esse será um desafio para a nossa fé, para que através da fé possamos viver um relacionamento mais profundo com o Senhor. Vamos orar. Amado Senhor, quão bela é a Tua palavra, quão surpreendente, Senhor.